Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos fixar o tema da nossa live de hoje. Crenças limitantes. Opa. Vamos lá. Boa noite, Jaque. Boa noite, Lu. Vocês estão bem? Prontinho, fixei. Ítalo Bernardes, Adriana, boa noite. Boa noite, Lucas. Gente, sejam bem-vindos à live de hoje. É um prazer, é muito bom ter vocês aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Me falam aí, estão me ouvindo? A Grazieles, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão me ouvindo? Wesley, melhor motorista de ônibus de Belo Horizonte. Wesley, automático. Sempre que eu vejo você nas lives, eu lembro da minha época de faculdade. É incrível. Estão me ouvindo, né? Dunk, corretora. O meu amigo Márcio. Boa noite, amigo lindo. Tudo bem? Psicóloga Heloísa Helena. Boa noite. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Parece uma frase padrão, mas não é, tá? Realmente eu fico muito feliz quando eu tenho vocês aqui participando comigo. Eu gosto muito dessa interação, dessa troca, né, de aprendizagem, de aprendizado. Eu gosto muito de ver a participação de vocês interagindo, fazendo perguntas, compartilhando conosco as experiências de vocês. Eu gosto muito disso, todos nós aprendemos, né? Uma troca de aprendizagem. E eu fico muito feliz quando tenho essa participação. É muito bacana. Eu percebo que alguns seguidores já são até fiéis com o horário, eu não preciso nem divulgar, já sabem que vai ter alguma coisa. Foi até engraçado quando eu fiz a websérie Emoções. Olha aí, falando em seguidores fiéis, acabou de entrar mais um. Olha, o Panela Doce Vida, que é o Lucimar. Boa noite, seja bem-vindo. E isso é muito legal, gente. Eu lembro que quando eu terminei a websérie Emoções, foi uma websérie que foi cansativa, deu muito trabalho para realizar, gravar, editar, né, preparar conteúdo. E eu lembro quando eu acabei a websérie, eu falei, nossa, eu preciso de uma semana de descanso. E aí na semana seguinte eu não postei nada de vídeo, eu falei, realmente esse final de semana eu vou descansar. E aí, quando foi no domingo, assim umas 17 horas, eu comecei a receber mensagem de algumas pessoas falando, Ed, cadê o vídeo de hoje? E eu achei aquilo muito legal, né? Você vê que as pessoas estão participando, então estão interagindo. Isso é muito legal, gente. Boa noite, Nanda, boa noite, Maria. Enfim, boa noite a todos, sejam bem-vindos, tá? O tema de hoje é um tema muito bacana, né? Nós falaremos sobre crenças limitantes, crenças essas que nos paralisam, né? Nos impede de crescer, nos impede de ter êxito na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional e também nas nossas relações. E eu quis fazer essa live hoje porque ela é um complemento da live da semana passada, né, onde nós falamos sobre o autoconhecimento. Eu até cheguei a falar para vocês, né, que um dos fatores que é importante para que você tenha um autoconhecimento é se livrar de algumas crenças limitantes, né? E aí eu falei, não, eu vou preparar essa live só sobre crenças limitantes e ela tem que ser nessa próxima semana. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite, Tiago, psicólogo, meu amigo muito querido. Vocês aceitam café, gente? Eu sou apaixonado por café, tá? Quem me conhece sabe disso. E o meu tem que ser assim, ó, puro, preto e sem nada de açúcar. Eu amo o amargo do café, eu acho uma coisa maravilhosa. E aí, gente, existem algumas perguntas que as pessoas costumam fazer, né? Algumas reflexões que elas fazem sobre elas mesmas, sobre a vida delas. E essas perguntas são, por exemplo, por que eu não consigo melhorar de vida? Por que os meus relacionamentos eles sempre dão errados?
Porque eu nunca tenho tempo. Isso aí, gente, são perguntas, na verdade são convites a reflexões, né? Se você faz essa pergunta para você mesmo, alguma coisa em você tá ali, ó, te cutucando, né? Te convidando a fazer essa reflexão, essa análise sobre você, porque é possível sim, gente, mudar, é possível sim conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso. Só que muitas vezes o que tem dificultado, né, essa caminhada, ela está muito ligada a essa questão das crenças mesmo. E o que são essas crenças limitantes? Elas são sentimentos que nós adquirimos ao longo da nossa vida inteira sobre algo, né, sobre alguém, sobre alguma situação. E muitas vezes são frases que nós ouvimos quando éramos crianças, e críticas que recebemos aí na infância. Deixa só eu ver aqui, ó. Boa noite, Ô Mari, eu lembrei de você hoje, você acredita? Um beijo, Mari. Saudade de você, minha amiga. O Wesley tá dizendo aqui, ó. E a empada, hein, com café. É verdade, tinha as empadas, né, da época. Ô, época boa, né, o Wesley? Muita saudade, tá? E aí, gente, olha que coisa. Essas crenças, muitas vezes, elas são atribuídas na nossa infância. Quem aqui assistiu às minhas lives onde eu falei sobre a área educacional, viu que eu falei muito sobre essa questão de que a criança ela é um depósito vazio pronta para receber aquilo que eu ofereço, né? Então, vamos lá. Tô em processo de aprendizagem, tenho os meus pais ou o meu cuidador como minha referência daquilo que eu posso ou não fazer, daquilo que é certo, daquilo que é errado, né? Os meus pais são o meu exemplo, o meu espelho. Eu olho para eles e é deles que eu vejo, que eu quero seguir, eu quero ser igual a eles. E de repente eu começo a ver que esse exemplo, que essa figura de aprendizagem, ela tem passado para mim uma imagem negativa. Ela tem falado que eu não posso, que eu não vou conseguir. Gente, é assustador o número de frases e de palavras que são crenças, né, limitantes que vão ficar enraizados na vida da criança e que muitas das vezes a pessoa não percebe, ela não tem noção do quanto isso vai paralisar os seus filhos, os seus irmãos, né, para quem tem irmãos mais novos, enfim, alguma criança. É assustador, gente. Eu que tenho feito diversos trabalhos em escolas, eu tenho percebido isso de acordo com a demanda que chega até mim, né? De tantas coisas que os adolescentes me contam. Olha, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso da minha mãe. Tem uma dinâmica que eu costumo fazer com os adolescentes, que é uma dinâmica onde eles têm que escrever no papel uma qualidade que eles possuem. Gente, o que tem de adolescentes que travam e não conseguem escrever, e eles falam assim com muita certeza: eu não tenho qualidades. E aquilo para mim, né, como psicólogo, eu já vejo isso como um indicador, como um sinal de alguma coisa ali que eu preciso trabalhar. E assim, e depois quando eu vou conversar com esses adolescentes, eu percebo que aquilo é verdade, né? Muitos já ouviram assim, a mãe fala: olha, você não presta, você não serve para nada. Uma outra crença que é muito limitante para uma criança: nossa, você é muito esquecida. Parece que não, gente, mas isso causa um impacto muito grande na criança, que provavelmente vai causar um impacto na sua vida adulta, nas suas relações. Por mais que uma criança ela seja esquecida, esqueça mesmo, até porque isso é da criança. A criança ela vive num mundo da lua, né, num mundo fantasioso, ela vive viajando. O adolescente também, que é aquela busca pelo ser, pela sua identidade. Por mais que isso aconteça, que é real esse esquecimento, ele jamais deve ser falado para essa criança. Porque quando você faz essa afirmação, você vai estar trabalhando para que a criança entenda que ela é limitada, que a mente dela é limitada. E uma vez que eu sou uma criança esquecida, que eu sou um adolescente esquecido, que ele vai entender que a memória dele é ruim e que não tem mais jeito, é um problema da minha memória e eu não vou nem me esforçar para tentar mudar isso. Então olha só o tanto de coisas sérias que muitas vezes falamos com as nossas crianças, né, com os nossos adolescentes, e aquilo ali vai perpetuar sobre a vida adulta, atrapalhando tanto a sua vida pessoal, profissional e as suas relações. Isso é tão verdade. Me fala aí, você tem alguma crença limitante?
alguma coisa que foi falado para você na infância e que ainda hoje você sente que é um bloqueio na sua vida? Se você puder, né, claro, você não quer se expor e nós entendemos, nem é o objetivo, mas se existe algo que parece algo simples, mas que ainda é enraizado em você, qual seria? Você tem uma crença limitante assim? Eu tive várias, onde eu tive que trabalhar muito para adquirir aí um conhecimento e me livrar delas, né? Porque isso é enraizado, né? Uma vez que a raiz ela tá ali fixa, para sair, gente, é uma coisa séria. Maria Amélia tá falando aqui, ó, esse tema é muito importante. É isso mesmo, gente. Reconhecer as crenças limitantes é muito importante para que haja um progresso na minha vida, né? Para mudar a vida é um processo de construção. Muito bem, é isso mesmo. Boa noite, meu amigo e psicólogo Jaime. Um abraço, meu amigo. Nos falamos mais cedo, né? É um prazer ter você aqui. Boa noite, Itamar. Itamar é outro que já virou um seguidor de carteirinha, né, Itamar? Eu tô sempre dando uma olhada no seu perfil, vejo que você tem muito bom gosto para filme, para livros. Tô sempre de olho em você, hein? Muito inteligente, muito estudioso. É isso aí, continua assim, meu jovem. Seu futuro e seu sucesso ele é garantido, pode ter certeza. Bruno, minha prima Jaque tá falando aqui. A Jéssica, muito bem, Jéssica, seja bem-vinda. É um prazer. Lucimar tá falando aqui, eu tenho 53 anos, na minha infância não tinha tanto esse tipo de criticar os filhos. Olha, minha amiga Lucicleide, boa noite, meu amigo, sou sua fã, você também, minha querida, você é uma pessoa muito especial, tá? Gosto muito de você. Gente, quer ver uma crença limitante? Tá rindo, né, Jéssica? Não sabem por quê, vai ficar só entre nós, né? É isso aí, assuma a sua responsabilidade com o mundo. Boa noite. E aí, gente, olha só, existe uma crença limitante que ela é tão enraizada no nosso meio, quer saber qual que é? A questão da manga com leite. Gente, o tanto de pessoas que até hoje não conseguem fazer essa mistura, né? Comer a manga, tomar o leite, porque foi aprendido, né? Foi ensinado para elas que a manga com leite faz mal, inclusive pode até matar. Vocês têm esse pensamento ainda de que comer manga, misturar manga com leite faz mal? Que é um veneno que mata? Vocês ainda têm essa crença? Quero saber aí, vocês ainda pensam assim? A Heloísa tá falando, gente, esse café tá muito bom, viu? Modéstia à parte, eu sou muito bom em fazer café, mas esse tá bom demais, como diz os mineiros. A Heloísa está falando aqui, ó, excelente tema. As crenças limitantes, ela pode limitar muito no desenvolvimento pessoal e nas conquistas dos objetivos, é verdade. Quantas pessoas, né, Elo, elas sonham com algo. Eu até falei isso ontem no meu vídeo, né, sobre construir um novo futuro. Aproveitando, para quem ainda não assistiu, ele está aqui no IGTV, no Instagram e também no meu canal do YouTube. É só digitar lá Edson Paulo Psicólogo e você vai ver o vídeo que eu postei ontem sobre construir um novo futuro. E eu falo justamente sobre isso, gente, sobre como a conquista dos nossos objetivos, ela é muitas das vezes impactada, estagnada, paralisada por causa de alguns hábitos velhos. Vamos lá. Em relação à manga com leite, o Lucimar tá falando que tinha muito isso e tá até rindo, né? A Jaque, minha prima também. A Jéssica tá falando que já foi liberta dessa crença. Ainda bem, eu também me libertei. Mas, gente, eu lembro muito bem da minha mãe dizendo, ainda bem que ela não tá assistindo essa live, senão ela ia chamar minha atenção depois. Mas eu lembro, é muito claro dela falando que não podia comer manga e tomar leite porque fazia mal. Agora, olha que coisa interessante, quando a gente vai descobrir essa história, como que funciona, gente, o porquê, né, desse mito, né, que misturar a manga com leite faz mal. Porque no Brasil colônia, né, na época dos escravos, leite era uma coisa muito raro e muito caro, e manga era uma coisa que era produzida em abundância, né, na zona rural.
E até hoje, né, gente, aqui o nosso país ele é muito rico aí com manga, né? Quando eu tiro férias e vou para o Nordeste, né, eu tenho tios que moram lá, e quando eu chego nas casas dele, assim, você vê o chão chega a estar amarelo do tanto de manga que vai amadurecendo e cai, enfim. Então, na época colonial, do Brasil colonial, a manga, por ser uma fruta típica da nossa região, né, de muito fácil acesso, os escravos comiam muita manga. Porém, o leite era algo caro, né? Além de ser caro, era algo raro. Então, eles ficavam só para os senhores feudais, né? Os donos de fazenda e tal, para os brancos. E aí, gente, criaram esse mito, né, enganoso, de que se os escravos tomassem leite, eles iriam morrer. Então, como eles comiam muita manga, foi criado esse mito. E olha que coisa interessante, já se passaram mais de 100 anos e até hoje essa crença limitante, esse hábito, ele tem feito com que muitas pessoas elas percam de saborear isso aí, né? Porque é perfeito, gente, é uma combinação perfeita. Isso já foi aí afirmado, né, através da ciência, né, de nutricionistas, que não tem problema nenhum, gente. Porque olha só, a manga, o que tem na manga? Ela é rica em vitamina C, em fósforo e ferro. Já o leite, ele tem muita proteína, tem cálcio, tem minerais, e aí é uma combinação perfeita. Você pode sim, tá? Se você ainda tinha essa crença, a partir de hoje você já pode se livrar dela. Pode, aí eu tô garantindo para você, porque eu já fiz isso e tô vivo aqui. Pode comer manga sim, pode tomar leite sim, que você não vai morrer. E o que é interessante, que eles falavam, olha como isso é uma crença, gente. Porque, olha só, nós aprendemos o quê? Que você não pode comer os dois juntos, que é comer a manga e tomar o leite. Mas você pode fazer um sorvete, você pode fazer um suco. Peraí, o sorvete, o suco, ele não vai continuar tendo a fruta, não vai continuar tendo os mesmos nutrientes? Qual a diferença? Será que bater no liquidificador vai eliminar o veneno que eles podem causar, a morte, que pode levar à morte? Não, né? Que é uma outra coisa que a gente pode pensar também, porque naquela época dos escravos não tinha como fazer o suco batendo no liquidificador e misturando a manga, né, gente? Então olha como essas crenças limitantes, essa principalmente, ela perpetua. Ainda tem pessoas que realmente não aceitam, não tomam o leite, não comem a manga porque vai fazer mal. E uma das coisas que chama muito a atenção é como que as pessoas, elas não questionam isso, né? Elas não se levam a uma curiosidade, a uma reflexão. Peraí, isso me faz mal? Tem certeza? Eu já vi alguém que comeu, né, que misturou, passar mal? Deixa eu buscar conhecimento sobre isso. Ela simplesmente fala para você, não pode porque faz mal, mas se você perguntar o porquê, elas não sabem te explicar. É engraçado isso, né, gente? Isso é um forte exemplo de como as coisas nos paralisam. Bruno tá falando aqui, ó, há algum tempo... eu preciso primeiro te dar parabéns, né? Ontem foi o dia do assistente social, né? Um beijo a você, a Lecimara e a todos que exercem essa profissão maravilhosa, tá? Há algum tempo atrás, por ter muito contato com a espiritualidade, eu sempre tinha uma crença de que se eu começasse a ganhar dinheiro ou a planejar minha vida, eu perderia isso. Olha que coisa. Crenças limitantes, principalmente crenças na religião, ela é uma coisa a ser muito observada, a ter muito cuidado, né? Eu conheço pessoas que são nasceram num berço católico, elas nasceram num berço evangélico, e aí o que elas aprenderam? Que você não pode rezar, que você não pode ter imagens de santos, né? E aí hoje essas pessoas não são evangélicas, mas acreditam até no catolicismo, mas elas não conseguem, isso assim, são pessoas próximas a mim, tá? Elas não conseguem, por exemplo, fazer uma reza para um santo, para São Francisco de Assis, né? Pegar um terço, por quê? Aquele aprendizado da infância, de que a sua religião, aquilo era certo, foi tão enraizado que a pessoa ela tem essa dificuldade em se livrar disso.
E é interessante, gente, nós trazermos esses exemplos aqui para mostrar que se livrar das crenças limitantes não é fácil, é um processo. Mas só o fato da identificação, né, de reconhecer que aquilo faz parte de uma crença limitante, ela já faz com que vários bloqueios eles sejam liberados, né? Que vários bloqueios que eu tenho para agir já tem uma diferença. Lucimar está falando aqui, agora trabalhei por 23 anos em uma única empresa e o patrão era limitante demais. Tudo que qualquer um fazia, ele dizia que não dará certo. Eu vou falar sobre isso também. O Bruno está falando aqui que custou a perceber isso, né, as crenças que ele tinha, e muita terapia. Gente, terapia é vida, né, nos ajuda para tudo, isso é verdade. Lucimar está falando, ainda hoje ele fala que não dará certo minhas panelas. Totalmente enganado, né, Lucimar? Eu tava dando uma olhada aí na sua página, vi que até as suas batedeiras, elas são, como que fala? Não é autenticada, gente, deu um branco aqui na palavra, gente. Quando você tem a sua marca escrita, dê um branco aí, se alguém puder me ajudar, me fala. Eu realmente esqueci a palavra. Personalizada, pronto, lembrei. Então, olha como seu patrão aí estava errado, né? Falando que nada daria certo e você está aí hoje arrasando na cozinha. Deixa eu ver mais o que tem aqui, que eu vi um comentário que eu achei super interessante. A Ilô falando que eu ouvia muito isso, mas não dava muita atenção, né? Inclusive adoro a vitamina da manga. Deixa-me ver. Eu custei a perceber isso, o Bruno eu já li. A Lucicleide, né, minha amiga, tá falando aqui, minha mãe sempre falou desde criança e até hoje eu não como, que hoje eu posso te afirmar, tô vivo, já comi manga, já tomei leite, pode tirar essa crença limitante tranquila, tá? Não vai te matar não. A Luciana tá dizendo aqui, ó, está vivo para provar que manga com leite pode mesmo. Ótimo exemplo, é isso mesmo. Normalmente não condizem de fato com a nossa realidade, isso é verdade. Mas uma coisa que é interessante é que as crenças limitantes, elas nada mais são do que frases que nós escutamos, são experiências às vezes ruins. Aí você pode falar, Ed, mas qual que é a experiência ruim que falar que manga com leite não pode? O que eu tenho como experiência ruim disso, já que eu não tomei para saber se eu passei mal? Mas o medo. Se alguém que você tem, seu pai, sua mãe, seu cuidador, que você vê como um exemplo e ele passa esse medo para você, isso já traz para você uma experiência ruim. E vocês perceberam, eu passei muito por isso. Vocês perceberam que quando, há muito tempo atrás, e até hoje eu vejo pais fazendo isso, quando ia falar com uma criança, geralmente não fala em tom de instrução, de ensinamento, na base do medo mesmo, fazendo medo. Olha, você vai morrer, vai acontecer isso com você, isso vai causando medo. Então, para a criança, aquilo não é uma experiência boa, é uma experiência ruim, tá? Então, essas crenças, né, essas experiências ruins, elas vão criando em nós escudos, fazendo com que a gente não pare para pensar, para refletir ou até mesmo questionar se isso é certo ou não. Nós aprendemos assim e é assim que vai ser. Né? Eu não vou nem sequer questionar. Ensinaram que está certo, que é errado fazer isso, então eu nem faço, eu nem questiono e nada. Obrigado aqui o pessoal falando personalizado. Muito bem, gente, eu tinha esquecido essa palavra. E ainda para falar sobre crenças limitantes, sobre ensinamentos, e ainda trazendo na questão da infância, eu quero voltar aqui a falar do filme Duas Vidas, que foi um filme que eu indiquei para vocês assistirem na semana passada, né, sobre o autoconhecimento. E, gente, quem assistiu depois pode perceber como que aquele filme é rico, né? Uma coisa que chamou muito a atenção no filme é que, como eu tinha falado, ele é um filme onde o adulto, né, ele se encontra com a criança que ele foi quando tinha 8 anos. E essa criança começa a enxergar que esse adulto não foi nem metade do que ela desejava ser quando crescesse. Né? Então, assim, é um filme maravilhoso sobre autoconhecimento. Quem ainda não assistiu, assistam, esse filme é perfeito. E aí teve uma cena que me chamou muito a atenção e tem muito a ver com essa questão de crenças limitantes.
Ele era um adulto que ele não falava o que ele estava sentindo, não existia diálogo, ele assumia sempre uma postura de ser o poderoso, né, de ser o forte. Ele não conseguia dizer quando ele sentia medo, ele não conseguia dizer quando ele sentia alguma situação angustiante, que isso também é algo que falaremos no futuro, né? Eu quero muito falar sobre questões de emoção e masculinidade, que é uma coisa que até hoje é perpetuado, né? Onde o homem ele não pode demonstrar sentimentos, sentimentos é questão de fraqueza, mas aí eu não vou entrar por isso não, porque vem novidade para vocês, tá? Já tô dando spoiler aqui. E aí teve essa cena que me chamou a atenção, por quê? Porque teve uma hora que o menino ele pegou um parafuso, né, que foi de uma parte do carro do pai que quebrou, e ele foi dar esse parafuso para o pai, e na hora o pai começou a gritar com ele. Começou a gritar, inclusive o pai dele falou assim, que o fato da mãe dele estar doente era culpa dele. Olha que coisa grave, gente. Quantas vezes nós atribuímos a uma criança uma culpa de algo que ele não tem? Na verdade, olha que coisa séria. E muitas vezes nós falamos isso achando que vai ficar por isso mesmo, que a criança simplesmente só ouviu, mas não. Isso fica enraizado na vida dela ao ponto de atrapalhar e influenciar na sua vida. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Você pai, mãe que está aqui, cuidador, ou até irmão que é mais velho, né? Vive com uma criança. Tome cuidado nas suas palavras, tome cuidado com aquilo que você fala delas, com aquilo que você diz que ela é, porque isso com certeza trará impactos, tanto positivos quanto negativos, não é verdade? Eu tenho certeza que você tem algo que marcou a sua vida e que faz você seguir por causa de alguma experiência, algum exemplo que você teve quando era criança. Da mesma forma, eu tenho certeza que existe algo que ou te paralisa ou já paralisou, por causa dessas experiências negativas que você teve. Então, por isso que é muito importante, gente, a gente tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né, perto de uma criança, para que isso não possa trazer danos à sua vida, para que não possa atrapalhar as suas relações, porque isso é uma coisa muito séria, tá? E é igual eu estava falando para vocês, se vê alguma dificuldade na criança, né, algo igual eu estava dando o exemplo da memória, nossa, fulano, você é muito esquecido, tome cuidado, porque ao invés de criticá-lo como esquecido, você não propicia a ele, não facilita o caminho para que ele possa se lembrar. Dê a ele instruções, né, dê uma dica de o que eu posso fazer para não esquecer das coisas. Quantas vezes a gente esquece também, e muitas vezes nós usamos ferramentas para a gente não esquecer, né? Quantas vezes, para eu não esquecer de tal compromisso, eu vou e ativo aqui a agenda do meu relógio, do meu celular. Então, veja algo que essa criança está fazendo e que pode despertar nela a lembrança, né? Pega um post-it, cola na cama dela, enfim, prepare algum meio, crie algum meio para que ela não seja esquecida, para que ela possa lembrar das coisas. Porque quanto mais eu afirmo que essa criança é esquecida, quanto mais eu falo que ela não serve para nada, igual eu já ouvi, gente, adolescentes chegarem a mim e falar, olha, minha mãe falou, eu não presto para nada, eu não sirvo para nada. Isso é tão forte, quando essa adolescente, eu pedi para ela escrever uma qualidade que ela tem, ela não via, ela não conseguia, ela travou, falou, eu não tenho qualidades. Então isso é muito sério, gente. O que a gente vai colocando na cabeça da criança, do adolescente, isso é muito sério. Porque aí vai resultar num adulto sem futuro, sem visão de futuro, sem reconhecimento daquilo que ele é por causa daquilo que foi falado. Tá? Vamos ver aqui. E aí, gente, as crenças limitantes, elas nos fazem acreditar que não somos capazes. Elas nos fazem acreditar que nós não prestamos para nada, não servimos para nada. Então a gente tem que ter muito cuidado. Olha, gente, minha cunhada Silvana. Silvana, chegou, boa noite, coisa linda, saudade de você. Gente, aproveitando, a minha cunhada, ela faz uns cursos maravilhosos de maquiagem. Tá arrasando aí na página, hein? Aproveitem para segui-la, ó, Silt Makeup. Ela tá aí fazendo uns vídeos maravilhosos sobre cuidados com a pele, dicas aí de alguns cremes.
Eu já estou começando a entrar nessa onda, né? Os 36 estão aí batendo a porta, né? Estão chegando, então, né, tem que cuidar um pouquinho aí, né? E aí eu estou seguindo as dicas da Silvana. Ouçam o que a Silvana diz. E aí, gente, essas crenças, elas nos limitam muito ao ponto de fazer com que toda a nossa vida ela fique parada, não é verdade? E aí é importante a gente entender o quê? Que nós somos capazes de tudo. Somos capazes de ser tudo o que nós quisermos. Só existem duas coisas que nós precisamos fazer. Nos livrar dessas crenças limitantes, né? Acreditando em si, acreditando que eu sou capaz e agir, né, gente? Não adianta eu simplesmente falar que eu sou capaz e não fazer por onde. Aí essa crença ela vai ser reforçada e eu vou me frustrar, né? Então, ó, é o que eu falei ontem no vídeo. Nós somos o dono do nosso futuro. Somos nós quem construímos o nosso futuro. Então devemos ter muito cuidado com a nossa forma de pensar, com aquilo que nós falamos, com a forma que estamos levando a nossa vida e utilizando essas crenças, porque senão nós nunca chegaremos aí no futuro que nós queremos, não é verdade? E aí eu separei aqui algumas frases que são muito faladas, né, que são vistas como crenças limitantes. Uma delas é: eu não tenho tempo para nada. Gente, até hoje, em tempo de isolamento social, onde as pessoas estão em casa, tudo bem, tem pessoas que em casa estão trabalhando muito mais, não é verdade? Conheço pessoas assim. Mas até hoje, nesse momento onde as pessoas não estão se deslocando, né? Porque para eu sair de casa, para ir trabalhar, tem todo um processo. Eu vou me deslocar, vou pegar um ônibus, né? Vou de carro, tem trânsito. E mesmo assim, pessoas que não estão passando por esse processo, elas ainda estão dizendo que estão sem tempo. Eu tenho pacientes no consultório, por exemplo, que ainda acabam atrasando a sessão, sendo que a sessão é online. E é uma coisa que, poxa, eu não estou mais pegando trânsito, eu não estou saindo de casa. Será que isso não faz parte de um processo, de uma crença limitante, de um hábito que eu tenho em atrasar? Olha que coisa interessante, gente, para a gente estudar, não é verdade? Então, assim, avalie, será que realmente você não tem tempo para nada? Ou será que as suas prioridades, aquilo que você tem escolhido, tem consumido um tempo maior? Eu conheço pessoas que falam assim: nossa, Ed, eu admiro tanto você porque você lê bastante e eu não tenho tempo para ler. Será? Será que a pessoa não tem tempo para ler? Ou ela tem dado uma prioridade maior às séries, às novelas, né? Isso não quer dizer, gente, que vocês não devam assistir, não. Eu particularmente não gosto de novela. Gostava quando era criança, então eu acompanhava minha mãe, mas hoje eu não assisto. Na verdade, eu mal assisto TV aberta, né? Eu não sou muito fã dos programas de televisão. Eu gosto mais de filme, de série, né? Que tenham mais um conteúdo psicológico e que me façam refletir em algo. Então, assim, eu já não tenho esse problema de gastar muito tempo assistindo novela, assistindo algumas coisas. Mas, olha só, o que eu posso fazer? Se eu quero ler, se eu tenho esse desejo de ler e eu estou falando que eu não tenho tempo, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise de como está o meu tempo, de onde que eu estou investindo o meu tempo. Né? A rede social, né? Quantas vezes a gente senta e não vê a hora passar? Quando você percebeu, você ficou 3, 4 horas ali no celular, né? No Facebook, no Instagram, sendo que você poderia fracionar esse tempo. Ao invés de ficar 4 horas, eu vou ficar só 2 horas e depois vou utilizar as outras 2 horas para ler, né? Ou 1 hora só. É o que eu tenho feito, gente. Eu tenho uma vida normal. Eu vejo pessoas falando assim para mim: Ed, como que você consegue fazer tanta coisa? E aí a resposta é essa: eu tenho uma vida normal como todo mundo. Eu trabalho, eu estudo, né? Eu faço pós-graduação, estou preparando meu mestrado, eu tenho uma casa para cuidar, eu faço comida, eu lavo roupa, eu tenho meu filho para cuidar, inclusive ele está aqui, ó. Ele é meu estagiário, né, gente? Só que ele agora está dormindo, olha aí, tá vendo? Vocês estão vendo meu bebê? Opa, deixa eu mexer aqui para vocês verem, peraí. Aqui, ó, tá deitado, dormindo, tá vendo? Então, eu trabalho, eu tenho a minha vida, eu tenho minha casa, eu tenho os meus compromissos, tenho o consultório.
Agora eu estou mais tempo em casa, porque o consultório está fechado, né, por causa do isolamento. Mas mesmo assim, eu consigo ter o meu tempo para assistir as minhas séries, para assistir os meus filmes, para ler os meus livros, para escrever, que eu gosto muito de escrever. Então, gente, a questão é, será que a questão é que eu não tenho tempo? Ou se eu não estou dividindo esse tempo, né, aproveitando esse tempo com qualidade? Não é verdade? Lucimar está falando assim, ó, são pessoas que acham que o tempo delas é melhor que o seu. Na verdade, eu vejo as pessoas perdidas com isso, sabe? Existe nela o desejo de fazer as coisas, mas eu olho mais para essa questão de estar perdida mesmo. Eu vejo muita gente assim sem saber o que fazer e até falam, nossa, eu precisava de um tempo maior que 24 horas. E aí eu pergunto, será que a gente precisa mesmo de um tempo com mais que 24 horas ou a gente precisa avaliar onde nós estamos investindo o nosso tempo? Né? Será que eu estou tendo um tempo de qualidade ou não? Não é verdade? Uma outra crença limitante, eu tenho muito medo. Hoje eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? O problema, gente, não está em sentir medo, porque o medo, ele é inerente ao ser humano. Lembra quem assistiu minhas lives ou participou dos meus workshops sobre ansiedade aqui em Belo Horizonte? Lembra que o medo, ele é inerente ao ser humano, ele faz parte da natureza humana, que é importante você ter um pouco de medo, porque sem o medo nós seríamos iguais a animais selvagens. Então o medo, de uma certa forma, ele é muito bom, ele é importante até mesmo para que a gente tenha um controle, para que a gente tenha um limite em algumas situações. Então assim, não sentir medo é impossível, você vai sentir medo, mas o que você tem que avaliar é até onde esse medo ele está sendo saudável. Será que esse medo ele está paralisando a minha vida? Será que o medo está fazendo com que eu deixe de fazer certas coisas? Se isso está acontecendo, então não é saudável. Eu preciso avaliar. E aí entra, gente, o que eu sempre falo do processo terapêutico, né? Busca fazer terapia, né? Identifica esses medos. Porque muitas vezes, gente, esse medo está muito mais voltado a essas questões da infância que não foram resolvidas, né? Quando você vê uma criança, um adulto muito inseguro, né? Sempre com medo de fazer as coisas, isso reflete muito dessa criança que ele foi. Né? E são tantos fatores que impedem a criança de se tornar um adulto seguro, né? Como, por exemplo, você não apoiá-lo nas escolhas dele, você não ter tempo para dar atenção para uma criança, né? Falar o tempo inteiro que tudo que ela faz é ruim, nossa, só sabe fazer coisa errada, né? Não está ali incentivando, ó, força filho, caiu, levanta, né? Igual no processo de ensinar a criança a andar de bicicleta. Você caiu, mas você vai conseguir. Nossa, eu já fui criança, eu também não sabia, mas eu aprendi. Ou seja, sempre incentivar uma criança, né, passando segurança. Por quê? Se isso não é incentivado, se isso não é passado, ela se torna esse adulto inseguro. Ela se torna esse adulto que tem medo. Conversando com um colega adulto, ele falava sobre isso. Que até hoje ele é uma pessoa muito fechada. Ele não gosta muito de se abrir, desabafar. E ele falava assim, porque quando ele era criança, ele tinha medo de contar para a mãe dele ou para o pai o que estava acontecendo, o que ele estava sentindo, com medo de apanhar. Isso fez o quê? Foi tornando ele um adulto fechado, onde não expressa as emoções. Igual está no filme lá, Duas Vidas. Então, gente, sentir medo é inerente ao ser humano. Todos nós vamos sentir, né? Agora, assim, tá com medo? Identifica esse medo. Procura saber aonde que ele é saudável, aonde que ele não é. Se ele está aí atrapalhando as suas relações, a sua vida, atrapalhando até de você conquistar um emprego do jeito que você quer. Eu vejo tantos profissionais, né, que formaram e sentem medo de arriscar para algo novo. Eu até falo sobre isso no meu vídeo de ontem, né, Construa um Novo Futuro. Eu vejo pessoas aí com tanto potencial, gente, com tanto aprendizado, com tanto conteúdo, mas com medo de voar, de alavancar, sentindo essa insegurança. Então procura ajuda, né? Procura um psicólogo, faz uma terapia, porque aí, gente, nesse processo terapêutico, será identificado onde que isso está paralisando você. E aí você vai trabalhar, vai se autoconhecer para se libertar dessas crenças, tá? Vamos lá. Outra coisa aqui. Outra frase. Ah, se eu tivesse dinheiro.
Eu acho que essa é uma das frases mais utilizadas, né, gente? Ah, se eu tivesse dinheiro, eu fazia uma viagem. Ah, se eu tivesse dinheiro, eu compraria tal coisa, algo que eu desejo. Aí eu pergunto, será que é mesmo a falta do dinheiro? Ou será que nós estamos investindo dinheiro em outras prioridades? Né? Estamos olhando, aí reforço novamente um dos meus vídeos, onde eu falei sobre preferência e necessidade. Gente, descansar, ter um lazer, viajar, isso já nem é mais uma questão de preferência, isso é uma questão de necessidade, o nosso corpo precisa. Mário Quintana, ele dizia que viajar é trocar a roupa da alma. E aí nós passamos o ano inteiro nesse aceleramento, nessa correria, nessa pressa, né? Meta para bater, conta para pagar, não dorme direito, não se alimenta direito, não se hidrata. E aí depois ainda não quer nem sequer parar para tirar um mês de férias. E detalhe, se eu tirar um mês de férias, eu ainda vou tirar acreditando que esse um mês vai compensar todo o estresse que eu vivi e a correria que eu tive no ano inteiro. E não vai. Muita gente não tira nem um mês, né? Tira menos, tira 15 dias. E mesmo assim, quando vão viajar, estão tão preocupadas em curtir, em fotografar, que nem aproveitam direito. Então, olha só, gente. Será que eu não posso? Será que eu não posso mesmo fazer uma viagem? Ah, eu estou sem dinheiro. Mas será que eu não investi o meu dinheiro em outras coisas que eu poderia ter guardado? Quantas vezes a gente vai num barzinho, gasta lá 200, 300 reais em um fim de semana? E aí eu faço isso todo fim de semana. Quando chega no mês, quanto que eu gastei? Vamos supor, 200 reais por semana. Gastei no final do mês o quê? 800. Será que se eu juntar esses 800, eu diminuí, né, gente? Eu quero fazer uma viagem. Estava falando isso hoje com a minha amiga, Elô. Planejamento. Gente, planejamento é algo fantástico. Se eu faço um planejamento, quero viajar, para onde que eu vou? Tal lugar. Vou fazer uma consulta, né, de quanto que eu vou gastar com hospedagem, um pacote. Vai dar aí 2 mil por mês, 2 mil nessa viagem. Então, peraí. Ao invés de gastar 800 reais por mês em um barzinho, eu vou uma vez por mês, né, e já vou guardar aquele restante e investir na viagem. E aí eu faço essa pergunta, estou dando esse exemplo do bar, mas tem outras coisas, né? Questão de roupa. Eu vejo pessoas falando, gente, eu não tenho roupa, mas o guarda-roupa está lotado. Ah, eu não tenho sapatos, o guarda-roupa está lotado. Isso não é só mulheres não, tá? Tenho amigos homens que são assim também. E aí eu pergunto, será que eu não posso guardar um pouco disso? Né? Deixar de comprar algumas coisas para investir numa viagem? E isso me lembra muito, gente, aquilo que eu também falei no vídeo sobre a questão da compensação. Né? Quando você vê uma pessoa gastando muito com roupa, sendo que tem muita roupa, muitas vezes ela está querendo entrar, ela está naquele processo de compensação. Né? Eu não estou avaliando quais são as minhas necessidades, que seria me alimentar bem, dormir bem, ter uma vida afetiva, ter um lazer, e eu acho que eu posso compensar todas essas coisas comprando, gastando, não é verdade? Então olha como tudo isso faz parte desse processo de autoconhecimento, né? Então é bom, gente, tirar um tempo para você, para viajar, para você renovar, né? Como dizia Mário Quintana, renovar a roupa da sua alma. Então eu pergunto, será que eu não tenho tempo mesmo? Ou as minhas prioridades têm sido outras? Né? Será que eu não tenho dinheiro mesmo? Ou as minhas prioridades têm sido outras coisas? Boa noite, Cici. É igual a Silvana está falando aqui, ó. É difícil, mas é possível, exatamente. Gente, vocês estão gostando da live? Tá tudo bem? Aperta aí nos coraçãozinhos, manda um joinha. Quem puder, dá um print aí nessa live, gente. Posta nos stories, me marca, porque isso vai incentivar outras pessoas a assistirem, porque é importante, né? Conhecimento, gente, é vida, né? Mudar velhos hábitos transformam a nossa vida, mudam a nossa vida. E muitas vezes são hábitos simples, mas que estão enraizados e que têm atrapalhado as nossas relações. Uma outra crença, eu sou cabeça dura mesmo. Concordo que existem pessoas que são cabeça dura mesmo. Não é verdade? Porém, assumir esse papel de que eu sou cabeça dura mesmo, ou então eu sou assim, não vou mudar, ou então pau que nasce, não tem esse ditado? Pau que nasce torto, morre torto. Gente,
Pelo amor de Deus. São crenças limitantes que impedem você de crescer. Olha que pensamento tão limitante. Eu sou assim e não vou mudar. Quando eu falo eu sou assim, automaticamente eu estou reconhecendo. Vamos lá, faz pose pro print. Vamos fazer um pose pro print? Pronto? Tô com cara de bobo assim, né? Deixa eu melhorar essa cara, vai. Ficou pior. Vai o print comigo falando mesmo. Mas olha que interessante. Eu sou assim e não vou mudar. Vamos fazer uma análise de tudo isso. Eu sou assim. Quando uma pessoa assume que ela é assim, ela está reconhecendo que existe uma dificuldade, que existe ali algo nela que precisa ser mudado. Não é verdade? Mas quando eu falo eu não vou mudar, né, a famosa frase pau que nasce torto, o que a gente entende com isso? A pessoa prefere, né, continuar sendo prejudicada na sua vida pessoal, continuar sendo prejudicada nas suas relações, no seu trabalho, mas ela assumiu aquela crença de que não vai mudar. Isso é tão sério que, olha só, é automático. Muita gente já assume que ela não vai mudar e muitas vezes ou ela fala ou lembra dessa frase do pau que nasce torto, morre torto. Olha como isso é uma crença limitante. Não é verdade? Não é melhor eu mudar, né? Se eu tô vendo, eu também falei isso no vídeo, se você tá perdendo, tá num jogo e tá perdendo, o que você vai fazer? Continuar com aquela carta? Já que o pau que nasce torto, morre torto, eu sou assim, não vou mudar? Não! Se eu estou num jogo e se eu estou perdendo essa jogada, essa partida, eu preciso mudar o meu jogo, eu preciso mudar as minhas cartas. Então assim é assim com a vida. Eu preciso mudar os velhos hábitos, já que eu estou sentindo que algo não está certo. Tá? Então essa crença de que eu sou assim e não vou mudar, que eu sou cabeça dura mesmo, que eu não escuto as pessoas, só vai fazer com que você se paralise. Aí depois a gente não pode reclamar, né, gente? Que eu não estou tendo o futuro que eu quero, que eu não consigo atingir as minhas metas. Essa é a minha escolha. Eu sempre vou repetir isso, gente. Nós somos os donos da nossa vida. Somos nós quem construímos o nosso futuro. Somos nós que devemos guiar as nossas circunstâncias e não ser guiados por ela, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: eu posso viver com o problema, mas eu não preciso viver o problema. E o que é viver o problema? É eu deixar que esse problema ele tome conta de toda a minha vida. Isso atrapalha a minha vida, a minha saúde, né? Que eu não consiga dormir, que eu não consiga aproveitar, que eu não consiga estar bem com ninguém, né? E aí, deixa eu até ver aqui antes que eu me perca nos comentários. Oi, Pri, nem falei com você, né? Eu vi você, ia falar e esqueci. Beijo, minha amiga psicogata. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Mudar gasta energia, verdade. Mudar gasta energia, mudar dói, né? É muito complicado, mas necessário, né? Uma vez que eu tô vendo que eu tô perdendo essa partida. A Luciana tá falando, ó, nasci assim, vou morrer assim. Já ouvi muito essa. Nossa, tem demais, né? Isso é uma das frases limitantes mais utilizadas. Eu sou assim mesmo, eu vou morrer assim. O Dylan já tá aqui, ó, querendo tomar meu café. Ele sabe que não pode. Uma outra frase, gente, como eu falei, né, do Fui Muito Esquecido. Estou velho demais para isso. Ah, eu tô muito velho pra... Gente, eu já ouvi pessoas falarem isso. Ah, eu não tenho mais idade pra isso não. Aí como eu avalio por mim, né? Porque olha só, 36 com essa carinha de bebê, né? De 18. Aí eu ainda dou a pessoa um desconto e pergunto pra ela, né? Porque eu olho pra ela e falo, ó, eu tenho cara de bebê com 36. Ela também tem uma cara de bebê, não custa nada eu perguntar, né? Vai que esteja aí na casa dos 30, como eu, já caminhando pros 40. E aí quando eu vou perguntar qual sua idade, a pessoa vai responder 22, 23. É mesmo? É sério que você tem coragem de falar que você não tem mais idade para isso? Com 22, 23 anos, olha só. Gente, o nosso cérebro, ele responde às nossas direções. O nosso cérebro, a Heloísa tá aí, né, psicóloga,
está se especializando na terapia cognitiva comportamental, ela pode afirmar isso, né, Elô? O nosso cérebro, ele recebe o comando daquilo que nós damos. Igual um alimento. Quando eu falo assim, eu não gosto de comer qualquer coisa, um exemplo, um macarrão. O meu cérebro recebe essa ordem, esse comando de que ele não gosta, e o que ele vai fazer? Ele vai preparar o meu corpo para não receber esse alimento. Olha que coisa interessante. Assim, gente, são os nossos pensamentos em relação àquilo que a gente vai fazer, aos nossos comportamentos. Se eu fico o tempo inteiro falando, eu não posso, eu não vou, eu não consigo, eu não sirvo para nada, minha mente não vai responder de uma outra forma. Ela está recebendo um comando. Ela está recebendo uma ordem de que eu não vou conseguir. Como que o meu cérebro vai enviar substâncias, né? Igual eu dei esse exemplo sobre ansiedade, como que o meu cérebro ele vai produzir substâncias que me motivem, que me façam correr atrás, se eu estou dando a ele o comando de que eu não vou conseguir? Olha que coisa muito séria, complicada. Ele vai me... eu não consigo levantar para ir praticar uma atividade física. Seu cérebro receber isso como um comando, meu filho, ele vai preparar o seu corpo para você continuar na cama, deitado, tranquilo. Né? A Maria Amélia está aqui ainda, ela vai falar, ela pode confirmar isso aí com a gente. Né? A Maria Amélia não está indo para a academia, mas todo dia ela está ali firme e forte, fazendo os exercícios no estacionamento. Eu acho o máximo. Entra muito naquela questão da autossugestão, gente, que eu já falei. Eu li um livro do Joseph Murphy, que fala sobre o poder do subconsciente, sobre isso, que tinha uma mulher que falava assim: eu não posso tomar café, porque toda vez que eu tomo café, eu acordo às 3 da manhã. Gente, quando eu falo que eu não posso tomar café porque eu vou acordar às 3 da manhã, o que eu estou fazendo? Estou dando um comando para o meu cérebro para me acordar às 3 da manhã. E era isso que acontecia com essa mulher. Todos os dias que ela tomava café, ela acordava às 3 da manhã. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, porque tudo isso vai preparar a nossa vida, né? Vai definir o que nós vamos fazer. E aí depois as pessoas ficam reclamando. Por que eu não consigo? Por que eu não dou conta de fazer? Não avalia essas coisas, não é verdade? Uma outra crença se eu tivesse uma chance. Gente, a chance é agora. É hoje. Eu posso muito bem correr atrás. Quantas pessoas eu vejo falando, nossa, eu queria tanto estudar. Tá bom, mas e aí? Eu não tenho dinheiro. Mas peraí, já estudou? Já prestou o Enem? Já prestou uma bolsa? Se você não fez nada disso, ou se já fez e não conseguiu, hoje a gente tem tanto acesso, né, de cursinhos, onde eu não posso, por exemplo, eu não posso me tornar um psicólogo se eu não passar pela graduação, mas até eu conseguir a minha bolsa ou ter uma condição financeira onde eu possa fazer isso, deixa eu procurar cursinhos, né, onde fale sobre autoconhecimento, onde fale sobre a mente humana, para eu ter pelo menos um preparo. E quantas pessoas falam que não pode, que não vão conseguir, mas não saem do lugar? Não é verdade? Uma outra crença, gente, mudar é difícil. A Silvana falou aqui, né, Sil? Mudar é difícil, mas é possível. Olha que coisa interessante, gente. A Silvana já praticou a autossugestão. Você não vai, gente, mascarar as coisas, né? Fingir que elas não existem, né? Entrar no mundo de fantasia. Não, você vai reconhecer. Mudar é difícil, mas é possível. Eu posso mudar. Eu sou uma pessoa que esqueço as coisas. Realmente, eu esqueço muito. Mas deixa eu preparar, deixa eu criar algo aqui para que me ajude a não esquecer. Deixa eu começar a acionar aqui o despertador do meu celular. E aos poucos, gente, esse comportamento gradativo vai fazendo com que você mesmo dê conta, né? Eu pratico muito autossugestão. E tem uma oração que eu gosto muito de fazer. Então, nos primeiros dias eu lia. Hoje eu já não leio mais. Por quê? Todos os dias, lendo, isso já virou um processo em mim. E eu consigo fazer. Decorei. A mesma coisa, a prática da autossugestão. Gente, eu sempre vou falar da prática da autossugestão porque ela é incrível. Quando você pensa e verbaliza que todos os dias você está melhor,
o seu cérebro começa a buscar em você e fazer análise do seu dia anterior e do seu hoje. E você vai percebendo que realmente no dia de hoje você está melhor que o dia de ontem. E se você não estiver, ele vai te preparar para você ver o dia de amanhã de uma outra forma. Gente, isso é tão automático que eu faço isso todos os dias. Todos os dias. Eu sempre faço essa análise do meu dia. E hoje, com certeza, meu dia foi melhor que o de ontem. Tá vendo? Então, gente, mudem esses hábitos, tá? As crenças limitantes, elas são resultado de um pensamento que é imperfeito. Daquilo que eu tô frustrado quando eu era criança, eu cresci e ainda não superei. E ele tem como ser superado, ele tem como ser trabalhado. Então, se você tem crenças limitantes, busque ajuda. Não fique aí sofrendo com elas. Ainda há tempo de você mudar, tá bom? Uma coisa que eu dou como dica, anote, né? Terminando essa live, faça uma autoavaliação. Quais são as suas crenças limitantes? O que tem impedido você de avançar? Comece a anotar no papel e depois comece a buscar, trabalhar essas crenças, né? Comece a buscar sobre elas. Espera aí, a minha crença é que eu sou muito medroso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou parar de falar que eu sou medroso. Ou então eu vou reconhecer se esse medo é saudável ou não e vou buscar ajuda sobre o medo. Tá bom? A psicóloga Heloísa Helena está falando aqui, ó, nosso cérebro não sabe a diferença entre um bom hábito e um mau hábito, mas toma tudo o que você repetidamente pensa, diz ou faz em um hábito para que haja o menor esforço possível. É isso mesmo. O nosso cérebro ele vai identificando e vai fazendo. Ele não identifica a diferença, mas ele vai pegando aquilo e vai trabalhando, né? O comando. Isso é verdade. Verdade, verdade. Muito interessante isso que a Heloísa falou, é verdade. A Heloísa está se especializando, né, nessa terapia sobre comportamento, sobre cognição, né? E também sobre sexualidade humana, tá? Quem aí, sigam a página da Elo, já vou aproveitar aqui, ó, Psi Heloísa Helena, sigam elas, é uma querida que estudou comigo, uma profissional que eu indico demais. Aproveitem esse momento para seguir a página da Elo, tá? Gente, nosso tempo tá acabando, nós temos 2 minutos. Eu gostei demais dessa live de hoje. Todas as lives que eu tenho feito aqui com vocês têm sido muito produtivas. Tenho recebido diversos feedbacks também muito bons. Pessoas que têm refletido sobre isso. E vocês gostaram? Aperta aí, ó, no coraçãozinho se gostaram. Isso é muito bom para a página. E logo eu vou abrir um campo para gente, para vocês darem sugestões daquilo que vocês querem que eu fale, tá? Eu realmente gostei muito dessa interação de hoje, dessa live. Luciana tá falando aqui, não, já. Eu quero agradecer a todos vocês, tenham uma ótima noite, se cuidem, tá? Permaneçam em casa quem pode, com saúde, tá? Procurem, pratiquem o autoconhecimento, se libertem dessas crenças, guardem essa palavra, gente. Você pode todas as coisas, tá? Só você é dono do seu destino, do seu futuro. Nós podemos tudo, só precisamos acreditar e correr atrás. Um beijo, uma ótima noite a todos, se cuidem e até a próxima live. Tchau! É isso aí, Pri, conhecimento transforma. Um beijo para todo mundo e até segunda-feira no Bate-Papo com Ed. Tchau, gente. Boa noite.